Olá! Talvez você não saiba, mas muitas pessoas negras fizeram história em diversas áreas, apesar das adversidades. Biografias negras é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com os jornalistas e escritores Tom Farias e Clóvis Correia e a professora de literaturas africanas de língua portuguesa e fundadora da livraria e editora Nandiala, Iris Amâncio. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Olha, é um prazer imenso receber vocês aqui. Estou muito feliz por vocês terem aceito o nosso convite para hoje a gente bater um papo sobre esse tema que eu acho que é tão importante para todos nós. Bom, estou muito feliz de estar aqui, o Ricardo Brasil. Faz algum tempo que a gente não se encontra e a plataforma virtual, aí, né, remota, como dizem, né, possibilita, nesse momento, a gente fazer essa conversa aí com o Clóvis. É um craque, um jornalista aí, né, tarimbado das redes sociais, da assessoria de imprensa, e a editora Iris Amâncio. Então, vamos lá, essa conversa que deve ser bem deliciosa, que todos devem aí assistir e acompanhar. Valeu, obrigado, viu? Para mim também está sendo um grande prazer poder conversar com o Tom, com a nossa companheira aí da editora, e assim, pela primeira vez está aqui estreando no programa do Ricardo Brasil, que é um grande amigo. Vai ser um grande bate-papo. Muito bom, né? Bacana demais. Aí agradeço a TV Alerj, né? Em especial ao Ricardo Brasil. A gente já vem acompanhando, né, esse trabalho maravilhoso que ele faz. E é uma questão também de responsabilidade social, né? Estarmos aqui para poder pensar essa perspectiva das biografias de negras e negros, né? E também com o enorme prazer de poder partilhar este momento, né, com o Tom Farias e com o Clóvis Correia, né? São dois jornalistas, são dois grandes biógrafos, né? Dois negros que biografam negros e negras, então realmente é uma conversa que certamente vai ser muito boa. Obrigada. Eu abri falando que talvez muitas pessoas não conheçam, né, essas pessoas que fizeram história. Tom, você fez biografia de Cruz e Souza. Você diria que é uma personalidade negligenciada pela história? Cruz e Souza e dezenas de grandes personagens da nossa história não vêm tendo tratamento desde o ensino básico, né, onde a leitura se forma, se consolida antes do acesso à universidade. E o Cruz está dentro desse patamar. Quando você tem alguma coisa biográfica escrita sobre ele, tem um viés que não condiz com a história, ou seja, a história negra, a militância do Cruz de Souza, porque além de ser o grande autor do simbolismo brasileiro, ou seja, né, o maior simbolista brasileiro e o terceiro maior simbolista do mundo, né, fundador de uma escola simbolista no Brasil, quer dizer, é o único negro na literatura que fundou uma escola no Brasil, para você ter uma dimensão do Cruz de Souza. E ele, então, quer dizer, sempre é visto nos livros didáticos, né, primeiro com a questão, né, de escravizados, né, quer dizer, de pais escravos, né, os negros foram escravizados que vieram para o Brasil, né? Não tinha negros escravos, eram escravizados. E depois, quer dizer, é a história de não entender o processo simbolista, como se dava a estética simbolista com relação à questão do branco, com relação à questão da pureza, com relação à questão da harmonia da linguagem. E o Cruz ainda trouxe para a língua brasileira os resquícios de língua banto, que era a origem dos antepassados deles angolanos. Então, a ideia de sempre de resgatar não só o Cruz, mas também outros autores, né? Eu tenho 13 livros, né, publicados. Os mais recentes é o Patrocínio, A Pena da Abolição, Carolina, uma biografia, e o Cruz e Souza, que reentrou agora, né, nesse processo todo de ressignificação, que é o Cruz e Souza, o Dante Negro do Brasil.
a ideia sempre desses livros é trazer um tom didático, um tom jornalístico, e, ao mesmo tempo, poder refundar a ideia libertadora, a ideia de políticas, a ideia de criar um Brasil mais justo que esses personagens todos tiveram, entendeu? Iris, qual é a importância desse resgate, de trazer essas pessoas para a luz, né, para que todo mundo conheça a história de vida, de luta e o trabalho artístico e cultural, enfim, toda a produção dessa gente incrível que a gente tem aqui no Brasil e que são esquecidas e são como se elas não existissem, né? São apagadas. Qual a importância disso tudo? Na verdade, a gente tem, né, como um dos marcos aí dessa nossa história, já tão bem demarcada pelo Sol Farias, né, é um processo de invisibilização, né, da população negra, da produção negra, principalmente, e quando essa produção vai se aproximando daqueles espaços ou modos de fazer, também historicamente, né, dentro do imaginário colonialista, considerados um não lugar para negras e negros, né, a gente tem ainda um desafio maior. Então, na perspectiva da leitura, né, e aí emerge muito o papel da edição, né, da edição de negras e negros, né, como algo que consegue interferir nessa dinâmica. Né? Há muito tempo, nós todos já sabemos, né, que a base do racismo, né, o racismo está e se mantém, porque ele efetivamente é uma estrutura que primeiro está nas nossas cabeças, no nosso imaginário, né, amplamente aí cravado, impregnado em todos nós, e aí então a gente percebe que a partir do momento em que nós damos largos passos em termos de leitura afroliterária, né, em termos de leitura, não só na perspectiva do texto literário como arte, mas de outras obras que tragam histórias de vidas de negras e negros, nós contribuímos, né, com um impacto muito forte nesse imaginário racista, nessas estruturas que estão impregnadas. Que a leitura, né, e ela referenciada, vamos pensar, por exemplo, ou predominantemente nos livros, né, essa leitura vai interferir no leitor e na leitura. Né? Ela provoca um impacto. Há uma perspectiva dessa interação com o texto, interação com a linguagem. E daí, então, a gente vê o quanto é importante que esses textos existam, né? O trabalho do Tom e do Clóvis são de fundamental importância como autores de biografias e, ao mesmo tempo, né, que esses livros, essas produções deles possam se circular cada vez mais. Porque esse é um potencial para mudar a sociedade, mudar o imaginário social brasileiro, que é eminentemente racista. Então, quando você fala em circular, qual é a dificuldade de fazer com que essas obras circulem? Porque a gente sabe que o mercado editorial no Brasil é um mercado já complicado, e eu imagino que para a literatura negra, para a produção negra, deve ser ainda pior. Queria que você falasse um pouquinho assim, desse panorama para a gente. Uhum. Nós temos muitos desafios, tá? Então, eu vou destacar, talvez, no máximo 3, né? Mas a gente tem uma questão que é a seguinte: para a gente pensar o livro circulando, né, a gente precisa pensar esse livro como sujeito que vai interagir com outros sujeitos. Né? Então, a gente tem uma dinâmica que é a da produção autoral, que existe, é fato. Né? Negras e negros escrevem no Brasil há séculos, e isso agora, né, vem emergindo, e a gente tem tido mais conhecimento das nossas histórias negras aqui, e a gente tem, ao mesmo tempo, esses textos que, na série histórica, né, não alcançaram espaços mercadológicos, né? Isso falando num sentido muito amplo. Mas a gente precisa fazer recortes históricos nisso aí, porque essa minha fala, por exemplo, ela não se aplica ao final do século XIX, por exemplo. Né? Século XIX, principalmente no Rio de Janeiro, né? Nós temos aí um boom de produção literária, né? Pelo primeiro editor brasileiro, que é um editor negro, o Paula Brito, né? E que editava negros. Então, nós temos nomes fortíssimos, só como exemplo aí,
né, dos mais conhecidos, o Machado de Assis e Lima Barreto, né, que são grandes nomes que eram best-sellers na sua época, tá? Foram muito bem vendidos, muito lidos por consequência, e o seu modo de escrever, como autores negros, foi uma maneira, que eu diria, disruptiva para a época e que provocou, né, aquela fruição no sentido de pessoas receberem tanto com muito prazer e entretenimento, como com extremo desconforto, né, uns mais, outros menos. Então, esse desafio inicial, né, da existência de autoras e autores, a chamada ou a suposta inexistência não é uma verdade, certo? Nós temos aí essa produção do século XIX interrompida por um golpe militar que nós tivemos no Brasil em 1889, né, que foi chamado aí, historicamente de Proclamação da República. Então, a gente pega esse período, final do século XIX, o inicinho ainda do século XX, a gente ainda tem aí uma circulação, né, considerável de textos de autores e autores negros, né? Mas depois há aí quase que um total silenciamento na história do Brasil até final dos anos 70. Né? É claro que tem alguns booms nessa trajetória, né? Você tem, independente aí da escolha estética, mas você tem um boom, que é o Mário de Andrade, mais à frente você tem um boom, que é Ruth Guimarães, e mais à frente você tem um outro boom, que é Carolina Maria de Jesus, né? Até que a partir do final dos anos 70, 1978 em diante, a gente tem, né, e naquelas sequências das ações da Frente Negra, os coletivos negros, etc., a gente começa a ter aí uma organicidade, né, e um impulso muito forte em termos de produção negra no Brasil, que hoje, né, explode. Há um outro fator que é muito objetivo, e aí eu já vou reduzir na minha fala, só para terminar esse raciocínio, que tem a ver com a materialidade dessa produção. Né? Publicar livro custa, e custa muito. Né? E quando nós temos essa perspectiva, então, desse custo de uma produção editorial, né, a gente pensa que, claro, na série histórica, nós, negras e negros, né, advimos aí de famílias e de formas de estar socioeconomicamente na sociedade brasileira, né, que não são condições financeiramente privilegiadas. Né? Então, nós temos muitas dificuldades em termos de fazer com que esses produtos sejam, de fato, fabricados e circulem amplamente no mercado. Porque a própria circulação mercadológica também custa, né? Porque você precisa pagar percentuais para que o livro esteja em certos espaços e seja visto. Exatamente. Só para a gente colocar o Clóvis agora nessa conversa, ainda nesse bloco, Clóvis, eu acho foi muito feliz a escolha do nome do seu livro, a biografia que você traz da Marina Miranda, né? A Marina Miranda, além da Negra Difícil, porque a gente hoje está num momento, né, que o humor que a Marina fazia é um humor hoje questionado, né? Os papéis que eram dados para ela, que ela interpretava, é um humor hoje questionado. Mas essa mulher que as pessoas só conhecem, né, por esse bordão, a Negra Difícil, que fazia caras e bocas na televisão, ela é muito mais do que isso. E eu queria que você falasse assim, rapidinho, desse para a gente um panorama do que ela é além da Negra Difícil. Bom, Ricardo, a Marina realmente recebia papéis questionáveis, como outros comediantes negros também recebiam, e como outros comediantes da nova geração também recebem. Ainda recebem, né? A única coisa que eu reforço aí é que na época da Marina... Papéis escritos por brancos, né? Exatamente. Papéis escritos por brancos, né? Exatamente. Não tem quem escreva corretamente para o negro. Então, assim, a Marina surgiu na década de 50 e 60 como grande promessa de fazer o estouro do sucesso, muito mais além do que ela fez. Quando ela surgiu na TV Rio, fazendo o quadro da Brigitte,
todos os críticos citavam a Marina com bons escritos. Ninguém dizia que a Marina não poderia alcançar o sucesso que ela alcançou. Só que o que acontece? A Marina foi apagada durante muito tempo por diretores e os próprios colegas da TV Rio. Então, assim, a questão que a Iris colocou aí da invisibilidade, né? Esse tempo foi um tempo em que a Marina é a primeira negra comediante da televisão brasileira. Até então, na televisão, com destaque, não tinha outra negra fazendo o que ela fazia. Você imagina o sucesso que Marina fazia com o quadro no Noites Cariocas da TV Rio, e as pessoas realmente ficavam incomodadas com isso. Agora, voltando um pouquinho para a questão do além da crioula difícil, né? A Marina teve muita sorte, não sei se eu posso dizer isso, mas... Eu falei nega difícil, né? Crioula difícil, que é o bordão, né? Era um quadro. O Roberto Silveira, que era um roteirista da TV Rio, já conhecia a Marina, né? Quando ele chegou na Globo e foi escrever lá para o Balança Mas Não Cai, ele lembrou da Marina. E isso, a gente não tem como apagar esse personagem da vida da Marina, porque realmente foi um personagem onde ela conseguiu sobreviver financeiramente, ela conseguiu criar 11 filhas adotivas, né? A Marina foi filha adotiva, chegou no Rio de Janeiro, aqui de Paraíba do Sul, aos 3 anos de idade, e ela sempre teve isso na cabeça de fazer por outras crianças o que foi feito por ela. Então, ela acolheu 11 crianças, fora os artistas que vinham de fora, os jovens, passavam pela casa dela, não tinham onde ficar. Enfim, ela realmente precisava sobreviver financeiramente. Ela diz no livro, e a gente conversou nas entrevistas várias vezes, ela se incomodava muito com essa situação, mas ela não tinha, como posso dizer, ela não tinha como dizer não para determinados papéis. Ela, nos bastidores, ela criou muita situação contra esses papéis, tanto que em jornais da época a gente cita que Marina ficou nervosa durante uma gravação. Era essa situação que acontecia. Queriam que ela falasse determinadas coisas do roteiro ou vestisse algum figurino que ela não queria. Então, assim, realmente... Por exemplo, figurino de macaca, não é isso? Exatamente. Ela teve um programa que ela colocou figurino de macaco muito, muito, muito angustiada, mas ela, naquela época, não tinha como, Ricardo. A Marina, quem sabe um pouquinho da história da Marina, dos artistas antigos aí, sabe que ela foi muito ajudada por brancos, negros, mas, assim, ela ficou com esse estigma de que precisava ser ajudada, de vitimismo, né? E, na verdade, muitas das vezes, ela conseguia o armário lá, o guarda-roupa que davam para ela, para dar para outros artistas, para dar para algum colega que estava precisando. Então, o além passa por aí também, né? Com certeza. Gente, infelizmente eu vou ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas é muito rápido. Fique aí com a gente, porque esse papo só está começando e a gente daqui a pouquinho está de volta. Tá bom? Pela própria formação da palavra, né, biografia, né, você tem aí uma afirmação de uma história de vida de uma pessoa negra. Então, a biografia, como gênero, acaba, e nesse contexto negro, né, ela acaba por ser uma ferramenta antirracista.